Bom dia, Vaja Ruxa. O que temos para hoje? O que temos para hoje é que temos que ter um discernimento, sim, muito grande sobre nós mesmos, sobre as pessoas e sobre as coisas, né, invisíveis que às vezes a gente vê, os espíritos. Por quê? Porque ontem eu estava vendo aquele canal lá do Ozzy Pena, né? E ele estava falando sobre, né, uma família aí, não sei de onde, que tinha uma seita, né? E rolando tudo a droga, há muita sexo e uma salada horrível, né? E tudo se dizendo profeta, que Deus fala com eles e blá 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 blá. Aí eu fico olhando assim, gente, como ele, né? Às vezes não tão como eles, né? Mas o outro lá também ouve vozes, Deus falou com ele. A outra lá também, Deus ouve vozes, Deus fala com ele. Teve uma revelação, teve uma visão, teve isso, teve aquilo, teve isso, que motivou um monte de religião doida por aí, tá? Então, gente, nós não estamos livres dessas coisas aqui não, não estamos não. Aqui é terra, aqui é chão. E nós somos feitos de pó da terra. E sem contar que a nossa ancestralidade toda caiu por esse caminho. Então nós também estamos sujeitos. Mas qual o diferencial então? A Bíblia é simples, gente. É claro, pelos frutos conhecereis. Depois de ter uma revelação, ou depois de ter uma epifania qualquer, o que saiu disso tudo aí? Entendeu? Uma pessoa melhor, uma pessoa mais humana, uma pessoa mais compassiva, uma pessoa mais acessível, uma pessoa mais, entendeu? É uma questão de o que essa sabedoria, o que essa visão, ou essa revelação, ou esse dito Deus que está andando contigo agora, o que você agora está emanando disso tudo, vibrando disso tudo, o que? Então, é desse ponto aí que nós podemos desconfiar, né? Eu lembro que quando eu vi aquele Jesus, né, do princípio, muito tempo atrás, muito tempo mesmo, não é de agora não. Eu era novinha, eu era adolescente. Quando eu vi aquele Jesus, eu frequentava a igreja católica, né, tentando entender aquela contextualização toda de imagem, de liturgias e nananã. Então, eu vi aquele Jesus querendo, né, que eu deixasse ele entrar no meu coração. E eu virei e falei que não. No meu coração não, sentindo um repúdio, um repúdio muito grande contra aquilo. Aquele Jesus louro, de olhar azul, muito bonito, né? Alto, né? Como diz o outro, louro, alto, de olhos claros. Mas eu não gostei não. Eu disse que não. Que eu preferia morrer do que aceitar ele no meu coração. Então já contei esse relato. Agora a questão é, se eu tivesse aceitado, gente, ia acontecer ali uma possessão demoníaca consensual, tá? Ele não foi mandado por ninguém, mas ele mesmo veio, transfigurado em uma pessoa de luz, que se eu recebesse, eu ia dar abertura não somente para aquele ser me possuir, como outros também, né? O pacote todo com ele. Então, daí é que vem o afã de muitas pessoas, né? No espiritualismo afora, querendo ser importante, uma baixa autoestima, como é que é isso? É assim que fala? Baixa autoestima. Vou dizer assim, uma estima baixa. Pronto. Alta, já tá falando, né? Então a pessoa fala autoestima porque a pessoa tem aquele valorização de si mesmo. Baixa estima é que tem uma péssima valorização de si mesmo. Pronto. Então é baixa, com uma baixa estima, ela simplesmente, né, se coloca à disposição dessas entidades para ser ferramenta deles para aquilo que eles quiserem, porque a possessão demoníaca, a pessoa não tem consciência do que fala, do que faz, nem nada. A única coisa que ela tem que se responsabilizar é porque permitiu aquela entidade usar o corpo dela.
entendeu? Usar o corpo dela totalmente apagado da sua consciência. Então ela é responsável por causa dessa permissão, toda a consequência que isso daí advém. Simples assim. Então, nós como os donos do nosso corpo, podemos dizer que não. E nesse ponto eu disse que não queria, não quero. Ele quis forçar, eu fugi dele, entendeu? E o Altíssimo me deu livramento, entendeu? Depois de outra feita também eu vi aquela tal de Nossa Senhora, querendo também a mesma coisa, obrigar, entendeu? Obrigar que eu permitisse ela entrar no meu coração. Eu disse que não, entendeu? Não quero, entendeu? E eu era garotinha novinha, mas o que eu quero dizer com tudo isso? Que eles sabem que para entrar no seu coração tem que ter uma permissão, mesmo que você seja uma permissão inconsciente, como está acontecendo hoje. Através das músicas, né, que esse povo canta, eles estão dando acesso a demônios entrar neles. Músicas, filmes, né? Eles estão dando acesso. E eu sempre tive uma crise comigo, quando eu era mais nova, com a questão das vozes, porque eu sempre ouvi muitas vozes. É claro que isso daí é qualificado aí como esquizofrenia. Ouvindo vozes, né? Tá doido, tá doida. Tem que tomar Gadernal com diazepam. Sempre. Só que eu convivia com as vozes, porque eu sabia que se eu abrisse a boca para dar alarme que eu tô... Olha, gente, eu tô ouvindo vozes. Acontecia o que aconteceu com meus irmãos, com meu irmão. Ele foi diagnosticado com esquizofrênico, tadinho, até morrer. Então, tendo que comer, mesmo assim, tomava remédio, não adiantava de nada. Dava umas crises violentas lá, vendo isso, vendo aquilo, tadinho. Algumas coisas que ele via, eu via também, algumas coisas. Mas eu vi o que ele via mesmo, era pesado e ele não estava conseguindo conciliar com nada daquilo, não. E ele ficou nesse dilema até morrer. Morreu novo, muito novo, com complicações de droga, álcool e remédio. E foi meu irmão embora. Então essas coisas acontecem, então eu ouvia também. Aí eu aprendi a me equilibrar e não me perturbar com as vozes. Mas tinha às vezes que saía fora do meu controle. E eu tive que perceber que eu tinha que fazer. Por que está saindo fora do meu controle? Por que está tão alto assim essas vozes? Por quê? Então eu fui vendo que quando a gente gosta de ver muito filme de terror, e quando eu assisti esses filmes de terror mais de 10 horas da noite, se for entrar à madrugada, então já era. Primeiro, que se eu dormir logo depois de assistir o filme de terror, eu me vejo presa naquela realidade depois. Não sei se é sonho, não sei se é real, nunca tive um discernimento claro. Eu só sei que eu fico presa, eu tento acordar, eu tento voltar no meu corpo, não dá. Eu tô presa naquela realidade do filme, né? Com aqueles personagens do filme, presa em algum lugar, e eu não consigo sair. E fica uma luta renhida até de manhã. E a minha única solução é orar muito, para conseguir voltar pro meu corpo e clamar durante o dia, porque e ficar na miúda mesmo, recitando salmos, né? Porque as vozes na minha cabeça, totalmente no volume máximo. Então eu passo o dia todo recitando salmos, recitando louvores, para poder purificar minhas ideias. É assim que eu fazia e faço. Hoje em dia já sou veaca, não assisto certos filmes, nem nenhum filme. Procuro evitar ao máximo esse negócio de assistir filme depois das 10 horas da noite. Eu assisto até às 9 quando dá para assistir, né? Que às vezes estou ocupada, né? Ocupadíssima, não tenho nem tempo de estar pegando o telefone, quanto mais assistindo alguma coisa. Então até às 9 horas, depois das 9 horas, é o meu momento de Bíblia, oração, e tá quietinha, meditando com o Pai, as coisas, até dormir. Assim que é. E durmo tranquila, durmo em paz, né? Para evitar a poluição no meu espaço inconsciente, né? Não com a minha permissão, né? Então eu evito. E outra coisa também, eu gostava de ler muito romance. Então eu lia muitos livros na minha adolescência, né?
Agatha Christie, a coleção toda, e Orson Welles, a coleção toda, e gostava de ler esses livros, sabe? Tinha o Flash Gordon também, que é uma ficção científica, e tinha também, qual? E tinha também Júlio Verne, não? Que paixão pelos livros de Júlio Verne, né? Mas eu fui percebendo que quando eu tenho aquele negócio de leitura rápida. Então, um livro de 300 páginas eu leio num dia, né? E um livro de 500, 2 dias no máximo. Então, eu escolhi os livros mais grossos, né? Porque em um dia eu li o livro, entendeu? Então, eu fui percebendo uma coisa, as vozes estavam nos livros também. Porque era fatal, gente, eu pegar um livro, no fim, terminava de ler e não conseguia desligar. Não conseguia. As vozes estavam na minha cabeça por causa de um livro qualquer que eu li. O último que eu li foi Código da Vinci e aquele, como é? Anjos ou Demônios. Mas depois parei com esse negócio de ler livro secular por causa disso. As vozes na minha cabeça ficam descontroladas. Então, um volume muito alto, quero dizer. Então, eu evito. Então, só mesmo leitura bíblica, um livrinho histórico daqui e dali, que eu tinha muito, né, no meu outro HD que deu problema. Agora, os livros ali da verdadeira história do Brasil e tudo isso, né, que falam umas coisas assim que tão fantásticas, que a gente fica assim, será? Né? Tão fantásticas que são. Estão lá, né? Que falam que Israel é no Brasil e umas coisas meia, não? Então não dá para avalizar tudo isso porque a gente não tem respaldo nenhum, né? Nenhum, só vai confundir a cabeça das pessoas. Então a gente deixa quietinho, mas os livros tá lá no meu HD, tô procurando alguém para consertá-lo. Né? Tinha até encontrado, mas depois que deu enchente aqui na minha cidade, a lojinha que disse que ia consertar foi destruída e eles nunca mais apareceram montando outro. Então, a informação tá quase perdida lá no HD. Bom dia. Tá indo pro centro? Tô. Vou tirar só aquela galha ali e tô indo pra lá. Eu vou lá pra perto da prefeitura. Ah, tá. Eu vou tirar só aquela galha ali, ó. Ah, tá, então. Esperar um tiquinho. 5 minutinhos eu tô... Tá jóia. Tá jóia. Então, eu evito ler os livros seculares por causa disso, porque dá uma poluição no meu subconsciente e eu fico presa naquela realidade ali. Então, eu evito. Agora, o que é, porque não sei. É umas coisas que acontecem comigo que eu procuro evitar. E diante disso tudo, como eu encontrei muitos espíritos, como encontrei, né? Querendo fazer possessão, eu fico vendo que os dias de hoje nada mudou. Tem mesmo essas entidades aí, aparecendo aí, e a pessoa com a sua baixa estima, né, vai e agrega, né, aceita aquele ser entrar no seu coração, ou até convida. A intenção é essa mesmo, que a pessoa dê abertura e depois fica aí possessa, né, incorporando demônio. Mas às vezes, né, os espíritos mais inteligentes não incorporam. Eles põem ideias na cabeça da pessoa. Entendeu? E põem ideias. E as ideias vão sendo propagadas para outras pessoas também. Para até que forme, né? Como diz o outro, uma egrégora de energia para alimentar aquele ser. Tá? Muitas igrejas evangélicas estão assim também, infelizmente. Porque se renderam para esse negócio de se reunir em prol apenas de sentir Deus, em prol apenas de sentir, de liberar emoção. E eles têm comandos hipnóticos nas músicas, né? Os tecladistas, o baterista, o cantor, aquela voz estudada, né? Para poder emocionar as pessoas, para as pessoas se sentirem elevadas ao ápice do seu emocional. E elas acham que aquilo é Deus. Não é, gente. Não é. Eu, no princípio, como há 40 anos atrás, né, que eu estou no evangelho 40 anos já estou com 60, eu vim com 20 e pouco
Estou quase 40. Eu vim com 23 anos pro Evangelho. Pense bem, 22 ou 23. Acho que foi com 22. Eu tinha me formado com 18 anos. Passei um ano sem saber o que fazer da minha vida. Depois de um ano eu estava entrando pro Evangelho na Igreja Universal. Aceitei Jesus na casa da irmã. Depois ela me levou para a Igreja Universal. Fiquei 6 meses lá e fui para a Assembleia de Deus. Assim que foi. Então, aquele tempo, aquele povo era muito puro. E tudo em nós era unção, era presença. A gente não queria sentir. A gente queria que realmente ele se manifestasse em nosso meio. Entendeu? Destruindo as barreiras, o véu que estava em nós. Então a gente se humilhava em oração, a gente se humilhava em jejum, a gente se humilhava nos montes, a gente se humilhava de manhã nas consagrações. Era uma questão de se humilhar para Deus, então, se manifestar a nós. Aí eu vou dizer, toda hora se humilhando, nanana. Alguém meio soberbo aí vai achar ruim essa parte de se humilhar. Mas tem uma sabedoria nisso. A sabedoria é que o homem caiu. Então o véu da nossa ignorância está em nossa arrogância. Então, quanto mais que nós pudermos dispor dessa arrogância, mais vamos ver a manifestação do Altíssimo sobre nós, no nosso entorno, dentro de nós. Mas o problema da emoção é que você fica ali emocionado, impactada. Não precisa ter essa parte do se esvaziar de si mesmo, do se rasgar o coração. Não tem essa parte de você se humilhar, descer para ele crescer em você. Então, a igreja arrogante, soberba, é toda emocional, mas sem Deus, sem a presença do Altíssimo. Deus não, do Altíssimo, tá? Então, é essa a grande doença. As pessoas esqueceram do quebrantamento, que tem que ser quebrantado. Que um fator para que realmente ele se manifeste a nós é o quebrantamento. Tem que ter um quebrantamento do coração. Tem que ter um quebrantamento da sua atitude. Tem que ter um quebrantamento das suas escolhas. Tem que ter um quebrantamento do seu posicionamento, seja ele qual for. Tem que ter um quebrantamento até na sua opinião. Porque também pode conter uma entidade arrogante na opinião que você dá. Não importa que segmento você siga, ou qual Deus que você sirva, se é espiritismo, se é católico, se é Yahushua. Se tiver manifestação arrogante, está ali o espírito da decadência, na arrogância. O quebrantamento tem que estar em tudo, querida, até numa opinião, até naquilo que eu acho, que eu não acho. Eu tenho que estar sempre me esquadriando para perceber se há quebrantamento em mim ou não. O quebrantamento é uma coisa que realmente abre os céus a nosso favor. Então, diante de qualquer pessoa, estando ela certa ou errada, para me reportar, eu preciso lembrar, tem quebrantamento em mim para falar com essa pessoa? Ela está toda errada, mas eu tenho quebrantamento para dar a ela um chamado, dar a ela uma diretriz, dar a ela um posicionamento. Eu tenho quebrantamento para lançar essa ideia. O que eu quero com isso? Que realmente o Pai venha a ser glorificado ou querer um troninho para o meu ego? Essas coisas que a gente tem que estar desconfiado. Entendeu? Conosco mesmo, a princípio. Tá? Faz de arrujo aí. Tchau, tchau.